A paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu quero aqui deixar uma palavra que se conta no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, que fala acerca da criação do homem, de como nós fomos formados em nome de Jesus. Olha só, no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 7, que diz assim: E então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que você é especial, você é um ser vivente, um ser que tem corpo, né, alma, espírito, e é um ser, acima de tudo, especial para Deus, né? Talvez ninguém venha dar nada por você, talvez você venha se sentir um nada, pequeno demais. Talvez você venha achar que a tua vida está sem sentido hoje. Mas você foi criado com um propósito. Você foi escolhido entre milhares e milhares, né? Você foi escolhido por Deus. Deus ele te formou, ele criou, ele te fez a imagem e semelhança dele. Então, quando alguém vier te falar que você não vale nada, que você não tem valor, não aceite. Não dê ouvido àquilo que o Satanás quer colocar na tua mente. Não dê ouvido. Porque você sim é especial, porque você é imagem de Cristo. Você é semelhança de Deus. Ele te formou do pó da terra. A Bíblia fala sobre a história de Adão e Eva. Quando Deus ele criou todas as coisas, ele fez ali um jardim do Éden e criou o homem da onde? Do pó da terra. Então Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E ali Deus ele formou a mulher da sua costela. Deus ele colocou uma mulher para que a mulher pudesse ajudar Adão, o homem. E ali ficaram juntos no jardim do Éden. Não existia ali pecado, né? Até que Eva se deparou com a serpente. Até que Eva ela saiu do caminho de Deus para o caminho da desobediência, né? Então tudo, né, aparentemente estava bem. Estava indo tudo perfeitamente, porque Deus nos criou perfeito, na perfeição. Estava tudo no seu lugar. Até que Eva se deparou com a serpente, ela passou a desejar, né? Ela passou a dar ouvido a outras vozes, passou a trazer para ela conselhos que não era para ela ter tomado. Ela sentiu que o prazer no corpo dela, ela sentiu o desejo nela. E quando a Bíblia fala, quando ela viu aquele fruto, ela se sentiu desejo por ele. Ela viu que aquele fruto era um fruto bom, que aquilo ali não ia fazer mal. E foi no momento que a serpente começou a convencer Eva a distorcer a palavra de Deus, porque Deus ele tinha dado uma ordem para Eva e Adão para que eles não comessem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E disse Deus: não comerás deste fruto que se encontra no meio do jardim, porque certamente se você comer ou tocar, certamente você vai morrer. E Deus lá atrás ele já tinha dado o aviso, uma ordem para Eva e Adão, para que eles não viessem
nem tocar e nem comer daquele fruto proibido. Mas a partir do momento que Eva se deparou com aquela serpente, a partir do momento que a serpente entrou na vida de Eva, a serpente ela conseguiu tirar tudo do lugar. Deus ele criou as coisas na maneira perfeita, mas a serpente conseguiu tirar tudo do lugar. A serpente ela conseguiu fazer com que aquela obra que Deus tinha criado perfeita viesse a ser imperfeita. Porque foi através daquele fruto, através de Eva ter cedido àquela tentação, veio o pecado. Eva passou a acreditar em quem? Na serpente. Ela, em vez de ela ter ficado segura da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha falado no coração dela, não. Ela preferiu aceitar a oferta da serpente. Olha só, gente. E o que eu acho interessante nesse versículo é que no momento que Eva estava ali conversando com a serpente, relacionando com a serpente, e o que eu acho mais interessante é que eu creio assim que Eva naquele momento ela não lembrou o que Deus tinha falado lá atrás. Ela até falou para a serpente: não, mas o Senhor Deus ele disse que não comesse, porque se eu comer eu vou morrer. Mas quando a serpente passou a dar a ela uma outra história, uma outra versão, o que aconteceu? Ela começou dentro dela a despertar todos os seus desejos. A curiosidade de querer entender as coisas boas e as coisas ruins, querer ter a ciência, o conhecimento, e o desejo, né, que a vontade que ela estava dentro dela foi tão grande, tão intensa, que ela não pensou duas vezes. Ela simplesmente foi e recebeu aquele fruto. Ela tomou posse daquilo que Deus tinha falado que não era para ela tomar. E muitas vezes, nos dias de hoje, acontece muito nas nossas vidas. Porque o que tem, meus amados, de serpente por aí, no meio do mundo, até mesmo dentro das igrejas, não é de se espantar. Não é. Porque muitas vezes Deus tem falado ao nosso coração. Deus ele tem falado acerca das promessas, das bênçãos para a gente. Mas muitas vezes nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido a outras vozes que não é de Deus. Muitas das vezes nós deixamos o quê? O bom conselho, que é aqui a palavra, deixamos os bons conselhos para receber maus conselhos. Deixamos de seguir o caminho certo para seguir um mau caminho. E muitas vezes essa serpente, né? Vamos colocar assim vamos simbolizar uma pessoa. Muitas vezes essa serpente que chega na tua vida é um parente, é um amigo, é um irmão, é uma pessoa íntima da gente, e que muitas vezes não tem bons conselhos, mas sabe, tem aquele papo tão legal, tem aquela lábia tão bonita, aquelas palavras tão fortes, que a gente acaba caindo no prato. A gente acaba perdendo a direção. A gente passa a deixar de ver a palavra de Deus como conselho para a gente, para seguir um conselho que é um conselho que vai levar a gente à destruição espiritual. Então isso